Eu sou Ginder Nicolau Krauscher e comecei no automobilismo ainda pequeno, por volta de 10 anos de idade. Na verdade, eu ganhei um kart com 6 anos e aí com 10 anos eu comecei a participar de corrida. Eu sou Edras Soares e eu sempre gostei de motor, desde 13 anos de idade que eu mexo, com 2 rodas, 4 rodas. Na minha adolescência eu já preparava lá umas 2 rodas lá, tipo lambreta para corrida e depois umas Ducati já 250 e depois 350 e depois outras máquinas lá. E depois comecei a passar para 4 rodas também. Competi muito tempo de moto velocidade, depois terra e depois 4 rodas só, definitivamente. Aí tomou juízo. Porque 2 rodas não é brincadeira. Como você deve ter passado apuro com 2 rodas também, né? Ah, teve algumas coisas, mas deu muito prazer também, né? Com certeza. Deu muito prazer aqui, nós fizemos muitas provas. Naquele tempo tinha as 24 horas em Interlagos, eram 2 pilotos. 24 horas né? Tempo em cima de uma moto? Da Glória, 2 pilotos? né? Eu fiz as 3 que houveram aqui, que teve. 2 pilotos? 2 pilotos naquele tempo. E aquele tempo tinha aquelas 500 milhas, era uma prova internacional. Tivemos boas participações aí, então foi muito prazeroso. Andei fazendo umas provas depois de terra, né, com o pessoal aí que foi para Volkswagen de rally e tal, né? Era Ricardo Costa e Walter Vera, Fadigatti, aquela turma lá, um foi até pro Dakar e tal, Fadigatti. E depois eu vim para o asfalto de novo aqui com 4 rodas. E estamos aqui, ainda sentindo prazer no que fazemos. Sentindo prazer, eu venho por puro prazer. Então, e trago os filhos. Eu tenho 2 filhos que participam e gostam muito. Dividem o mesmo carro. E são Que entusiastas também. Estão aqui correndo nessa prova, que sempre vêm comigo. Aqui e em outras. Às vezes não pode ir os 2, mas vai um. E nós somos uma família que todos ali fizemos alguma transfusão de sangue com gasolina e tomaram gasolina na mamadeira, entendeu? Então a família curte isso aí. Muito gostoso, muito prazeroso e fazemos alguns sacrifícios para estar aqui. Mas o prazer supera tudo. Sem dúvida. Essa é uma breve história. Você inspirar nesse cara, né? Sem dúvida alguma, né? Esse pessoal, principalmente esse pessoal de moto, né? Eu muito pequeno acompanhava do Celso, esse aquele tempo Jacaré, né? Jacaré, né? Corria aquele tempo. E eu assistia essas provas porque eu estava no cartódromo, né? E as corridas em Interlagos aqui tinha quase que todo mês uma prova, né? E eu ficava vendo esse pessoal aí, e a inspiração e a coragem que esses caras têm, né? Mesmo hoje, né, no Mundial de Moto, você vê, o cara põe quase a clavícula no chão, né? Então, os caras são demais. É por isso que eu brinquei com ele que as 4 rodas ele tomou juízo, né? Porque, apesar das 4 rodas também ter seus problemas, né, de bater e tudo mais, mas é, sem dúvida alguma, mais seguro do que as 2 rodas. Qual foi o teu simulador na época? Quem era o teu coach? E como é que era a telemetria no teu começo? No começo, quem era meu preparador era o meu pai. Meu pai foi piloto na Tchecoslováquia. E aí, depois da guerra, ele veio para o Brasil. E aí, quando eu comecei a fazer, ele me deu o kart com 6 anos e com 10 anos, quando eu comecei a correr, quem era o preparador era o meu pai. Beleza, Meu pai era muito rigoroso, então era um sarro, que quando ganhava era ele que tinha feito um baita de um carro e quando perdia ele tinha feito alguma coisa errada, né? Então, mas e aí foi quando eu aprendi. E aí eu fiquei, depois que ele veio a falecer, eu tinha 17 anos, então desde os 14 eu tinha parado. Aí aos 26 anos eu comecei a correr de Fórmula Fiat. Fórmula Fiat era um monoposto com motor Fiat e usava pneu, era um pneu Brás, chamava a fábrica. Durava uma temporada toda, ele não gastava, ele não tinha aderência nenhuma também, né? E aí depois fui para a Fórmula Ford, aí já com uns pneus bastante evoluídos já, pneus bem melhores. E fui o recordista de Interlagos antigo. Saudade daquela pista, né? Aquela pista era maravilhosa, né? Interlagos antigo. Aquilo era uma pista fora de série, né?
E com forma Ford era o motor fraco e você tinha que guiar muito redondo. Então eu até hoje eu tenho essa característica de não acabar com o pneu, não acabar com o freio, né? Porque o forma Ford, se você atravessasse, você matava muito o motor, com pouca potência. E aí foi muito bom. Aí a forma Ford começou a ficar muito cara. Aí eu tive que parar. Fiquei 24 anos sem ir no autódromo para não dar coceira, para não dar depressão. E aí nós voltamos em 2013, fomos campeão gaúcho, com um protótipo MRX. Ganhamos as 12 horas de Tarumã. Você já fez 12 horas também, né? Dias diversos. Né? Então, eu fiz só essa uma. E aí mais uma vez, em 2014, parei e aí começou a história do Sigma, né? E aí essa história do Sigma começou esses dois malucos engenheiros, Pedro Fetter. Agora pensando no teu passado, aquele vejo de maluco, mas esse cara também é maluco, né? Pois é. No bom sentido. Na verdade, eu acho que quem mexe com automobilismo, né? Essa isso história é tudo do... maluco, né? Um pouco de maluco ele tem, né? Tem uns que tem um grau maior e outros menor, mas que todos não são muito certinhos, não são não, né? Certinho não dura muito tempo. Mas é uma coisa estranha, é uma coisa assim, interessante assim, eu ao menos, eu nunca tive medo de guiar. Às vezes me perguntam, né? Falam, pô, mas você não tem medo de andar agora com o Sigma? A gente chega a andar 283 km por hora. O piloto, sei lá, ele não tem ele não põe isso na cabeça, ele não acha que vai acontecer nunca com ele, sabe? É igual doença, né? Que o cara fala, pô, não fuma que você pode ter um câncer, né? O cara acha que não é com ele isso aí. Então, a gente, primeiro, hoje o Sigma é um carro muito seguro, né? E aí a história do Sigma foi esses dois engenheiros, esses dois malucos, que eu conheci justamente nas 12 horas de Tarumã, em 2013. E eles que coordenaram a corrida, a gente para agora, troca pneu, abastece e tal. Aí, passado 2 anos, eles estiveram lá na indústria, vieram com um papel de pão falando, nós vamos construir um protótipo. E esse protótipo, inicialmente, ia começar sem câmbio. E aí foi uma coisa que não funcionou. Poderia até funcionar, mas também sem câmbio, cara. Se sem câmbio fosse bom, Fórmula 1 não punha câmbio, né? Então, a categoria que mais dinheiro tem para o automobilismo é essa, e se ele não optou por esse caminho é porque a coisa não devia dar certo. E aí, por fim, aí pusemos o câmbio e fomos desenvolvendo o carro, geração 2, geração 3, geração 4 e agora está na geração 5. E é um carro, além de tudo, muito, muito seguro, né? Tem crash box dianteiro, lateral e agora os novos estão saindo com crash box traseiros também. E estamos aí, vamos ver até quando. Eu já falei de aposentar faz uns 5 anos. Né? Mas agora que a joia da coroa chegou, né? Eu tô vendo que ele vai aposentar. Você acha que não? Eu tô vendo que ele vai abdicar da coroa, viu? Chance de andar no carro já é. Tem ar-condicionado esse aí, sabia? Esse aí vai ter um... Não ainda. Fiquei muito tempo afastado também, voltei depois de 20 e tantos anos. Eu fiquei afastado dos motores de competição há muito tempo. Mas daí o vírus voltou, sabe? Esse eu aí, peguei de ele novo não sai do corpo aí. nunca. Esse aí não sai do corpo. Não existe. É isso aí. Por ser de moto e tal, tu tem muito parafuso, não? Tem um pouco do tempo de moto e tal, tem umas coisas aqui, assim, sabe? Às vezes o raio-x apita à toa lá. Umas coisinhas assim, sabe? Passar no aeroporto é um trabalho danado, né? Tem que levar radiografia junto. E falar, ó, tá aqui. Ó. Aí, que momento vocês se encontraram na pista, vocês recordam? De que ano foi isso, assim? Como adversários, não recordam disso? Foi nas 1000 milhas de 2022. Nós estávamos do box do lado um do outro, né? Foi isso mesmo. Teve uma grande ajuda lá. E aí foi inclusive as 1000 milhas que nós ganhamos na geral. E aí, por infelicidade, nós em 2024, o nosso carro se acidentou com o carro dele. Olha. Que coisa. Tinha 45 carros na pista. Deu uma... Pegar logo... Eu no volante de um, piloto dele no outro. Aí Aqui teve no S do Senna. Teve um choquinho ali, mas comigo tudo bem, né?
E aí, mas o legal por Não a teve. gente ter se conhecido antes, né, ele até Comigo não teve xingou tanto a equipe. problema nenhum, né? Saímos pro abraço depois aí, acabou, sabe? E aí Não foi, tem a erro. gente faz sempre Coisa contato. de, viu, pista, acidente Acontece, de né? pista. Acontece, né? Não foi nada Poxa proposital. vida, isso é nem nada. coisa que... Mas um ajuda o outro no que pode e tudo mais, né, pô? Vocês tiveram caras que inspiraram vocês, assim, quem foi teu ídolo, o ídolo de vocês de carro? Quem eram os ídolos de vocês? Vocês recordam? Não sei. Bom, aqui quando eu parei do kart para voltar para a Fórmula Ford, tinha acabado de existir a Fórmula Super V, né? Então aí a gente tem os gaúchos, né? O Fioli, e tem vários. Friedrich, né? O Leonel Friedrich, o irmão dele, o Egon Rezefeld. Exato. Então, e esse pessoal, e eu sempre ficava na arquibancada, né? E aquilo eram umas provas fantásticas. Ingo Hoffmann, Alfredo Guaraná Menezes, essa turma aí que... É a fórmula mesmo. Sim, essa foi do Irmão Não Posso. Eu não consegui guiar um carro de turismo. Ganhei uma 1000 milhas em 87 com Passat, mas não é a minha praia. Eu não me sinto bem guiando, não me dá prazer guiar aquilo, né? E aí é sempre fórmula, e por isso eu fui para protótipo e não para turismo, né? E para mim é isso aí. Se pudesse no protótipo tirar os paralamas, eu ia adorar muito mais. Tu tem um ídolo, um cara que te inspirou, assim? Lógico. Eu vinha treinar aqui de moto e tal, né? E eu convivi aí com o Emerson, com o Wilsinho, o Passe, né? E eu estava treinando de Ducati aqui num dia de semana aí, numa tarde. O Emerson e o Wilsinho trouxeram aquele Fusca, dois motores. Então eu vi a primeira andada dele, daí paramos o treino de moto para eles testarem o carro e tal, ficamos ali juntos, tem foto lá em casa ainda desse carro dele, do primeiro dia que andou. E eu vim aqui, tinha muita amizade com eles e tal, ele era um garoto ainda, né? Mas eles davam atenção para mim. É legal. Então eu não tinha condição de correr com o que eles andavam, né? E aquele tempo tinha Camilo, você veja lá o Celidônio que andava muito bem com aquela carreteira, e outros carreteiristas, né? E tinha aquele pessoal da TKV, né? Todos eles, o pessoal da Willis, né? Com todo mundo. No fim eu fiz amizade com o Greco, o pai do Fabinho. O Luiz Antônio Greco era uma pessoa espetacular, né? Eu conheci. Um cara gentil de tudo. Então esse pessoal, eu me inspirei muito neles aí, quando eu era garoto, né? Eu tinha 17, 18, 19 anos aí. E foi um baita exemplo, porque o Emerson abriu as portas da Europa para todo mundo aí. Sem dúvida alguma. E acabei indo ver o Emerson na Indy lá depois e encontramos lá toda aquela coisa, né? Mas esse pessoal abriu o caminho, né? O Emerson Sem dúvida. abriu para todo mundo, Zé Carlos. O Ednas é um motivo de tu bater palma, tu considera? Com certeza. Tanto o Ednas, Ney Faustini. Ney Faustini é um cara que em Interlagos existia um circuito oval e ele andava muito, eu acho que de Maverick, nesses campeonatos de oval. E, pô, pra mim, em Londrina, em 2013, 2014, acho, eu fui para Londrina testar um carro para um amigo meu. E aí tava lá o Ney Faustini. E não sei como é que foi a história, alguém ligou para mim para dar um recado para ele. Eu fui pro box dele, mas assim, sabe aquela coisa de falar, pô, eu vou ver o Ney Faustini, eu vou estar na frente dele, né? Eu cheguei lá todo sem graça, né? Ô, Ney, tal. E hoje nós somos também grandes amigos. O Ney correu no nosso protótipo em Curitiba. Ele fez uma prova em Curitiba, fez uma no Velopark, no nosso Sigma. Então o Ney é uma pessoa que a gente respeita demais. O Ney é um guerreiro velho. O Ney eu fiz parceria com o Ney de 10 anos para cá, em muitas provas, né? Grande parceiro o Ney, né? Com o carro dele sempre. E deu oportunidade para mim de andar com o carro dele. E fomos parceiros em tudo, né?
tanto no bom sabor como na dor, né? Sem dúvida. Porque E automobilismo, também às vezes, teve tem os mais dor problemas. do que... Toda vez, corrida só termina quando acaba, né? Mesmo, então... Como é que vocês veem os jovens correndo do lado de vocês? É motivo de preocupação, de guiar mais ou menos? É uma alegria de uma nova geração? Como é que é isso? Eu me cobro muito, eu sou um cara que me cobro demais. Eu não admito, vamos dizer, que aos 64 anos eu não ande tanto quanto um menino de 18 anos anda. Mesmo sabendo o seguinte, é claro que quando eu também tinha 18 anos, ou quando eu tinha 20, 26, eu guiava muito mais do que eu guio hoje, né? O meu problema de guiar, ele na verdade, ele está muito pela visão. Eu não consigo guiar com lente e nem com óculos. E eu tenho problema da profundidade. Então, e eu nunca fui um piloto que se pegava uma placa de referência para frear. Eu sempre fui pela aproximação da curva, pelo que eu via de aproximação. E quando a visão começa a ficar ruim, você começa a se perder, né? Onde é que eu estou? Né? Já estou aos 50, estou aos 100, embora tendo placa, né? Então agora eu começo a me guiar mais por placa do que pela coisa. Isso aí, sem dúvida alguma, vai um tempinho para trás. Então sempre me incomodou bastante. Eu tive um parceiro durante muito tempo no desenvolvimento do Sigma, que foi o Aldo Piedade Júnior. E aí eu tomava um segundo dele, um segundo e meio. Quando isso aí começou a aumentar, eu comecei a ficar incomodado demais, né? Hoje no Gaúcho de Endurance eu corro com o meu carro sozinho para não ter esse problema. Eu interrompi um monte de vezes a parte esportiva por causa de trabalho. Sim. Eu tinha que me virar, tinha que trabalhar. Ou focar numa coisa ou na outra. Então tinha que interromper, depois voltava. Quer dizer, nunca deu uma continuidade, né? E os meninos também. Então, mas participaram bem aí, ativamente, foram bem e eles se prepararam fisicamente para aguentar, mais do que eu até, né? Sim. E eles já faziam outros esportes e tal. Então tiveram sucesso. E agora eles estão aí, estão andando bem. Eles andam bem, eles são bons no que fazem, sabe? Legal. E todos eles têm o trabalho deles e tal, né? O que nós não temos muito tempo é para treinar. Para treinar é sempre aquele problema, né? Então nós sempre estamos discutindo isso. Vamos arrumar tempo para treinar. Vai quando pode. Quando não pode, fica no trabalho lá. Por mais que a gente goste, o automobilismo é a segunda coisa da nossa vida, né? O que deseja para o Edras? O que deseja para esse cara nessa temporada? O que tu diria para ele? Bom, eu já há muito tempo eu chamo ele para fazer o Gaúcho de Endurance com a gente, né? É uma categoria que vem crescendo, que a gente está fazendo força para ela acontecer, que na verdade o automobilismo gaúcho, ele hoje é o berço do automobilismo nacional, né? Aquela coisa raiz que o gaúcho tem é fora de série, né? Então não se vê em outros estados preparadores com tanta garra como os gaúchos têm, né? Então o que eu digo para ele é o seguinte: esse ano você vai ter que andar no gaúcho com a gente. Os carros já ficam lá. Eu que tenho que ir para lá. Os carros a equipe é lá. Em Canoas, Maninho, sim. Rafael, né? Motorcar. Então já ficam lá, é só a gente ir com a mala, porque já está tudo, já está lá. E o seu também é fabricado lá. É de lá. Dizer, a equipe também é a equipe é de lá, tudo é de lá. O que é o automobilismo para você? O que é o automobilismo? É um incentivo para o dia a dia. É um incentivo para mim muito grande, é uma motivação muito grande para viver, para trabalhar. Eu gosto muito do automobilismo, de qualquer tipo de automobilismo. Qualquer hora eu vou treinar até de caminhão. Aqui lá. Já tem um amigo lá de Londrina que tem uma equipe, né? O Totti, já vive me convidando para ir dar uma treinada lá de pesado. E eu vou acabar indo treinar lá. Porque eu dirigi ele, já sei, né? Preciso dar uma treinada. Mas o automobilismo, para mim, eu acho que vai me acompanhar até o fim da vida. Porque eu gosto muito, nos motiva, né? Dou valor e a gente participa com tanto prazer que não traz transtorno nenhum. Alguma quebra, alguma coisa que acontece, alguma desistência, você releva ali e acabou. Faz parte. Entendeu? Automobilismo, o cara que é piloto, ele não precisa de psiquiatra, não precisa de remédio de depressão.
É sempre uma satisfação. Às vezes quebra, faz alguma coisa, a gente naquele momento fica totalmente chateado, mas ali passou uma hora dali, você já está renovado e já pensando na próxima prova, na próxima freada, na próxima vitória. Acho que tu me falou uma vez que a gente tem que comemorar bastante a vitória, porque ela é muito difícil. São muito mais derrotas no automobilismo do que vitórias, né? E às vezes a gente se esquece na vitória de comemorar de verdade, né? Porque sabe lá quando que vai ter outra de novo, né? Então essa é uma coisa realmente importante. Agora eu aprendi, depois de velho, a comemorar muito dentro do carro na hora da bandeirada, né? Então deixar isso aí, trazer energia boa, né? Fazer coisa positiva e tal. Então eu aproveito melhor esse momento hoje. Boa sorte nas 1000 milhas. Para você, nas 1000 milhas e no ano todo. Para nós, o ano todo, viu? Queremos nos ver juntos. Vamos em frente.